hoje a gente vai ver a segunda parte de memória, mais efetivamente a parte de organização de memória, tá bom? Então, a gente está aí na terceira tópico. Aqui, né, vocês se lembram, então, que dentro da organização, ela existe, né, basicamente, então, uma lógica aqui tentando fazer com que as coisas, né, aconteçam de maneira mais rápida, porque se vocês se lembram bem do que a gente falou na aula passada, acessar a memória principal pelo processador, ela tem aqui, então, uma latência muito maior, né? Então, a gente coloca aqui alguns recursos, aqui, como o que a gente chama de memória cache, né? Para que, efetivamente, a gente consiga reduzir o acesso, né, direto à memória RAM, fazendo com que o acesso do processador à memória cache se torne um pouquinho melhor, né, mais rápido. E a mesma coisa vai acontecer com os acessos vamos falar assim, aos dispositivos de entrada e saída externos, né? Então, a gente coloca aqui controladores, vamos falar assim, para tentar fazer com que os controladores tirem um pouquinho a necessidade de processamento da CPU. Antigamente, né, se tinha controladores que exigiam o controle da CPU, né? Então, esses peripherals IOs aqui, input outputs, os controladores PIO, né, aqui, peripherals input output, elas exigiam, né, um controle da CPU. Atualmente, né, nós temos o quê? Controladores que, ao invés de gastarem um tempo de CPU, eles tiram, então, essa tarefa da CPU e eles, efetivamente, fazem todo o controle, tendo acesso direto à memória. Então, são os Direct Memory Access, né, os controladores DMAs, aqui que fazem isso, liberando, né, basicamente a CPU. Só a revisão do que nós vimos na aula passada, tá bom? E aí, né, dentro da organização especificamente, nós temos então uma hierarquia, e essa hierarquia mostra basicamente uma série de relações aqui. Então, se a gente olhar, né, para os registradores, que são pequenas memórias que nós temos dentro dos processadores, a gente vai ver que ele tem uma altíssima velocidade de operação. Em seguida, né, vem, né, os vários níveis de memória cache, tem L1, L2, L3, a gente já vai ver essa diferença, mas ela é muito mais rápida ainda, né, quando comparada à memória principal, mas é mais lenta quando comparada aos registradores. E a memória principal, né, dentro, né, da hierarquia, ela ainda é bem mais rápida do que as memórias secundárias. Lembra das memórias secundárias? Discos óticos, né, e tantas outras aí, né? Então, se a gente pegar esse triângulo aí, e é um triângulo, né, porque ele mostra também o quê? A quantidade de informação que eu vou armazenar. Então, por que os registradores têm apenas uma pontinha lá em cima, né? Porque eles armazenam pequenas quantidades de dados, né? E por que eles armazenam? Por que eu não posso colocar muitos e muitos registradores? Porque o custo é altíssimo desse tipo de memória. Então, vejam que ele tem uma pequena quantidade porque o custo está lá nas alturas, a ponta da pirâmide não está lá no alto, né? Então, ele está lá nas alturas, o custo dele, né? Enquanto que, e principalmente quando a gente está falando de custo por unidade de armazenamento, por byte, por kilobyte, alguma coisa assim, né? Então, a unidade de armazenamento, ela custa muito caro, tá? Ela tem uma alta velocidade, né? E por custar tão caro,
eu coloco pouquinha coisa só, ou seja, uma baixa capacidade. Em contrapartida, lá embaixo, ó, nos discos, por exemplo, né, eu tenho um baixo custo de armazenamento, né, por byte, enquanto que a velocidade, né, ela é extremamente mais baixa e a capacidade, então eu posso colocar muita informação lá, né? Então, essa pirâmide, ela mostra exatamente essa relação. E a mesma coisa que a gente vê na pirâmide, a gente pode ver num gráfico aqui, ó, num quadrante, né, de um plano cartesiano aqui, em termos de a quantidade, ó, a facilidade de acessar, a velocidade de acesso, e aqui embaixo o disco, ó, ela tem lá muito baixo, é difícil de acessar, por quê? Vejam só, o processador ele tem que sair daqui, ir para a memória, da memória ir para o controlador e acessar esse dispositivo. Então, ele tem todo um percurso ali, né, usando ali toda a unidade de controle, o barramento de dados, barramento de endereço, ou seja, tudo ali trabalhando para que eu vá lá e acesse aquela determinada informação, né? Então, ele tem uma dificuldade maior. E por que o registrador é fácil? Porque já está do lado ali do processador. Eu vou lá e falo, pego e acabou, né? Então, é muito mais fácil. E, então, do lado, vamos falar assim, esse eixo, né? Esse eixo aqui, Y, né? Ele trabalha, então, com a velocidade, flexibilidade e usabilidade da informação. Então, para baixo, eu tenho baixa usabilidade, no sentido de é mais difícil acessar, lá em cima é muito mais fácil de utilizar. Eu estou falando em termos do processador, né, para fazer o processamento de dados. E no eixo X aqui embaixo, ó, eu tenho o quê? Do lado esquerdo, eu tenho muito caro, né? Eu tenho apenas uma quantidade muito limitada de informação e eu tenho vamos falar assim, uma volatilidade extremamente alta, porque as informações ali elas estão trocando muito rapidamente de informação, né? Porque como eu tenho pouca quantidade, eu tenho que ir, né, fazendo a troca de dados ali para que efetivamente eu consiga processar toda a informação. E do lado direito, né, eu tenho um custo mais barato, eu tenho uma quantidade maior e eu tenho também aqui uma volatilidade menor, porque eu não preciso ficar guardando, renovando, né, aquela informação por muito tempo. Então, basicamente esse gráfico aqui mostra essa relação aqui entre os diversos tipos de memória. Alguma dúvida quanto a esse gráfico aqui? Vocês têm aqui alguma dúvida quanto à interpretação, né, dessas informações aqui e essa relação de custo, velocidade, volatilidade, né, flexibilidade? Tá tranquilo, pessoal? Então, o registrador, ele reserva mais memória, mas é mais caro, isso? Resumindo. Não, ele é mais rápido, mas muito menos memória. Lembra que o registrador, ele tem o quê? 1 byte, né? Ou seja, uma palavra só. Lembra lá o registrador dentro da CPU? Sim. Então, ele guarda uma palavra apenas, né? Então, ele é muito pequenininho. Quando comparado, por exemplo, a uma memória principal, uma memória secundária. Tá? E ele é extremamente caro. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Muito bem. O grande foco, né, de saber isso e de utilizar isso está em quê? Tentar reduzir ao máximo, né,
o acesso às memórias, principalmente memória principal e memória secundária. Consequentemente, eu tenho que traçar algumas estratégias. E o que variável, que elemento que eu tenho que utilizar para daí conseguir traçar a minha estratégia? Basicamente, eu tenho que observar duas variáveis aí. A primeira é o que a gente chama de latência, e a segunda é a largura de banda, né? Só lembrando aqui, banda, né, não é aquela que está lá dentro do coreto, né, que toca lá nos finais de semana no coreto. Não sei se vocês já ouviram falar, né, de coreto, né? Mas, por exemplo, quem mora em Itu, lá na praça principal, lá tem o coreto lá na Praça da Matriz, né? Na fonte lá. Na fonte não tem coreto, não. Tem coreto lá? Não, falei errado. Não, esquece. Fica na Praça da Matriz, não fica? Isso. Então, coreto é lá. Então, há muito tempo atrás, né? Aquilo lá era uma das atrações da cidade. Então, havia apresentação, por exemplo, no final de semana, da banda municipal lá. Não sei se ainda existe, mas possivelmente exista aí de vez em quando essa apresentação. Então, eu não quero falar dessa banda, tá? Essa não é essa banda, também não é banda de rock, nada disso. É a quantidade de informação que é transitada, né? Que é transmitida por acesso, tá joia? Então, por exemplo, é uma palavra, são 2 palavras, 3 palavras, ou seja, 16 bits, 32 bits, 64. Essa é a banda de transmissão simultânea, tá bom? A outra é a latência. Latência é o tempo necessário que a CPU gasta para completar, lembra aquele ciclo que nós vimos, né? De acessar uma determinada informação e trazer ela para ser processada, né? Então, esse ciclo, né, de ir lá na memória, né, e buscar e trazer para dentro da CPU é chamado de latência. E a mesma coisa, né, isso na memória principal, mas também ela no disco. Concorda que quando eu vou acessar uma informação no disco, eu tenho que ir até o disco, um local do disco, pegar essa informação e trazer? Então, eu tenho basicamente essa informação demorando, né, para chegar na CPU em ambos os casos. Muito bem. E aí vai depender do quê? Da localidade, a latência, né? Ela vai depender da localidade e da capacidade de armazenamento, tá? Então, basicamente, a capacidade de armazenamento tem a ver com o tamanho de espaço de endereçamento da memória principal. Ou seja, quanto maior a capacidade de armazenamento, né, maior vai ser o espaço de memória, consequentemente, né, para acessos diretos, né, não tem muito problema, né? Mas, efetivamente, vamos falar assim, a quantidade de bits aí que eu vou precisar para fazer o endereçamento também não tem grandes coisas. Mas, por exemplo, quando a gente for trabalhar com memória secundária, né, quanto maior, né, for o espaço, né, mais demorado, muitas vezes, para você recuperar uma determinada informação. Porque eu tenho todo o movimento do braço, no caso do disco, né? Eu tenho o movimento do braço do disco até o local, eu tenho a leitura, aí eu tenho a transmissão para o controlador, do controlador para a memória principal, ou seja, tem todo mas principalmente em virtude do espaço, né, de armazenamento, eu tenho uma demora ali física, né, para você se deslocar lá, né? Enquanto que localidade, né, ela tem 2 características aí, temporal e espacial. Temporal, basicamente, são aqueles dados acessados em um curto espaço de tempo, ou seja, então eu tenho uma determinada informação que está em um local, depois eu tenho uma outra informação
que está em outro local e outra informação. Então, essa informação sendo acessada em tempo muito próximo, então, quanto menor for o tempo, o ΔT aí entre um acesso e outro, maior vai ser a minha velocidade e menor vai ser a latência. E em termos de espacial, é o local aonde efetivamente está a minha informação. Então, a gente pode ter isso muito, assim, sensível, né? No espaço em disco, né? Então, imagina só, se ele tiver todas as informações próximas, por exemplo, numa mesma trilha, então vai ser fácil de eu acessar aquelas informações. Agora, imagina só, se tiver a informação um pouquinho aqui, um pouquinho numa outra trilha, um pouquinho numa outra bem longe, o que vai acontecer? Eu acesso aqui, aí eu tenho que deslocar até lá, na próxima trilha, ler, depois fazer todo o deslocamento até a outra trilha, para daí ler. Então, a não contiguidade, né, a não, vamos falar assim, proximidade das informações faz com que o acesso se torne mais lento. Consequentemente, a latência vai aumentar. Tá joia? Conseguiram entender essa informação aqui de latência e essas variáveis, as implicações delas? Sim, não, talvez. Mais ou menos. Mais ou menos? Fala aí o menos, o que ficou de dúvida? Ah, não, aqui é muita informação para segurar. Acho que meio... Tá Depois eu dou uma olhada na beleza, beleza. Tá bom. Então, aí, uma das estratégias para reduzir a latência de acesso à memória principal, basicamente a utilização do que a gente chama de memória cache, né? A memória cache, basicamente, ela vai ficar entre a memória principal e o processador, né, os registradores do processador, tá bom? E vai fazer esse meio de campo. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho 3 tipos de memória cache, L1, L2 e L3, tá joia? As memórias cache L1, elas vão... Então, como que funciona uma memória cache, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, deixa eu pegar aqui uma caneta aqui. Então, ó, a memória cache é isso daqui, tá vendo? Ela faz o meio de campo, ó, entre o processador, tá? E a memória principal, tá vendo? O que efetivamente, qual é a estratégia aqui para agilizar? Vocês se lembram que, na maioria dos casos, né, por exemplo, quando eu estou executando, né, um determinado programa, as instruções, elas são lineares ali. Então, uma instrução está logo em seguida a outra, né, a próxima instrução está logo em seguida da anterior, a outra está logo em seguida, a outra logo em seguida, e assim por diante. Bom, em sabendo disso, né, antigamente, o que acontecia, né? Eu pegava a primeira instrução, executava, quando eu terminava de executar, aí eu ia lá buscar, lembra daquela gráfica que nós fizemos lá, todo o processo, né, de microinstrução? Eu ia lá, pegava a próxima instrução, trazia, fazia o entendimento dela e executava, né? Então, eu fazia isso uma por vez. Muito bem. Então, eu ia lá na memória principal. Lembra que memória principal, esse acesso é muito lento? Então, o que aconteceu? Eu faço o quê? Uma memória cache no meio aqui e eu antecipo. Então, a estratégia. Então, existe uma estratégia aqui, vamos falar assim, um algoritmo estrategista aqui, né, de paginação, que ele faz o quê? Ele pega vamos falar assim, uma parte aqui da memória que eventualmente ele identifica como sendo uma continuidade, ele pega e faz, né, enquanto o processador está fazendo alguma coisa lá,
ele faz a transferência desse bloco todo aqui, desse conjunto de informações aqui, para a memória cache, tá? E aí, o que acontece? Quando o processador precisa da próxima instrução, primeiro ele vem aqui, ó, na memória cache, que é muito mais rápida, e vê se essa instrução está aqui. Por que que ele consegue ver? Porque ele faz uma cópia do dado e do endereço. Então, eu tenho aqui, ó, o endereço e o dado propriamente dito aqui, né, do que estava lá na memória. Então, quando eu acesso aqui, é como se eu estivesse acessando a memória, tá? Então, eu consumo essa informação aqui. Então, ela vem bem mais rápido para cá, tá? Então, é uma estratégia. Então, eu vou fazendo o quê? Eu vou transitando aqui enquanto efetivamente o processador está ocupado fazendo outras coisas. Eu tenho aqui, então, um controlador de memória cache que vai fazer exatamente essas paginações aqui, ou seja, vai antever, né, alguma coisa. Mas muitas vezes, né, a grande maioria dá certo. Algumas vezes não dá, principalmente quando tem um desvio, né, para um outro local de memória. Então, às vezes não dá certo. Já tem algoritmos inteligentes suficientes que ele lê basicamente o programa e já vai se organizando ali inteligentemente, né? Mas os mais antigos não, aí você tinha que acessar lá, ou seja, mesmo assim é bem mais rápido, bem mais interessante essa estratégia aqui. Muito bem. E aí o que difere, né, uma memória cache L1 de uma L2 de uma L3? Muito bem. A L1 e a L2, vamos falar assim, a L1 ela fica internamente dentro do processador, tá joia? Então você tem lá o processador, lá dentro do processador eu tenho a memória L1, a memória cache L1. Então, ó, a L1 ela é integrada, ó, à CPU, tem uma frequência de aproximadamente 100 vezes maior que a memória principal, ou seja, ela é 100 vezes mais rápida, tá? Do que acessar a memória principal. Ou seja, a latência dela está em torno de 1 nanosegundo, então é muito rápida. Só que, né, em virtude de estar dentro lá do processador, e também pelo alto custo dela, eu coloco apenas uma pequena quantidade, em torno aí de 250 kbytes aproximadamente. É bastante, né, quando comparado a um registrador, mas ainda é pequena, né, quando comparado a uma memória principal. Tá joia? Aí, uma memória L2, o que acontece? Ela ainda está no chip do processador, mas ela está externa ao processador. A gente considera a L2 externa ao processador, principalmente porque ela permite uma atualização. Então, ela permite que você, por exemplo, aumente, né, faça um upgrade aí de memória cache L2. Ela, então, tem aí uma latência aproximadamente em torno de 7 nanosegundos. Então, se a gente comparar a L1 com a L2, a L1 é 7 vezes mais rápida, 7 a 8 vezes mais rápida do que a L2. Mas mesmo assim, a L2 é quantas vezes? Mais de 10 vezes mais rápida, né, do que a memória principal ainda, tá bom? Como ela é colocada aí de uma forma externa ao processador, eu consigo fazer um upgrade e eu consigo ter uma quantidade de memória bem maior, né? Então, aí varia de 256 a 8 megabytes já. Então, já se torna interessante. Então, a quantidade de paginação aqui já é bem superior e isso torna bem interessante o processo. E, por fim, a L3 ela é colocada na placa-mãe, tá? É muito mais fácil de fazer o upgrade dela, tudo mais. E aí eu posso ter uma quantidade bem superior. E ela é conectada, né, à CPU por um barramento de altíssima velocidade.
a gente fala que é o barramento por trás, né? O backbuzz, né? Ou seja, o barramento vem por trás e é de altíssima velocidade. Pela frente, basicamente, são os acessos à memória principal, todas as entradas e saídas, etc. Então, a gente fala que esse, especificamente, né, é de altíssima velocidade e ele comporta ali, basicamente, uma possibilidade de expansão maior. A gente está falando de mais de 8 megabytes até 1 giga, alguma coisa assim, tá? Então, é bastante. E aí, um outro detalhe especificamente é assim, ó, a L1 e a L2, se o seu processador tem mais núcleos de processamento, e eu estou falando aqui núcleo físico, não é núcleo virtual. Então, se você pegar as especificações, né, de um processador, pode, muitas vezes, ele ter núcleos, né, 8 núcleos, 12 núcleos, e eles são virtualizados, tá joia? Eu não estou falando aqui virtualização, tá? Eu estou falando aqui núcleo efetivamente físico. Então, as L1, L2, L3 são, então, separadas aqui por núcleo, né, de processamento, enquanto que a L3 ela é compartilhada entre os vários núcleos. Essa aqui é uma outra característica, né, que também faz com que ela seja um pouco mais lenta e as L1 e L2 mais rápidas. Tá joia? Muito bem. Alguma dúvida sobre memória cache, pessoal? Eu sei que é muita informação e aqui eu estou só colocando para vocês entenderem, né? Quando forem aí comprar um equipamento, para entender e saber aí distinguir, né, um equipamento do outro e saber por que às vezes um equipamento é mais caro do que o outro, né? Então tem muitas razões, né? Lembrando que, por exemplo, todas essas memórias aqui, L1, L2, L3, são memórias estáticas, né? Em sendo memória estática, por que é mais rápida, né? Primeiro, os componentes que a compõem. E segundo, que ela não precisa de refresh, né? Ou seja, é muito mais otimizada. Enquanto que a memória principal, ela é feita de memórias, células dinâmicas, né? Então, ela precisa daquele refresh, lembra disso? Né? Tudo bem até aqui, pessoal? Podemos continuar? Dúvidas? Thaís, está tudo bem, Thaís? Muito bem. Se ninguém falou, uma cólica que só perdeu, mas justo hoje, no Dia da Mulher, uma cólica, ah, meu Deus do céu. Eita, eita. Toma um chazinho de amora. Muito bem, muito bem. Vai na acupuntura, a acupuntura resolve isso aí. Muito bem. Cachaça também resolve. Cachaça também. Ah, boa, Flávia, é verdade. Muito bem, agora a gente vai lá para o sistema de arquivo, né? Uma coisa são as organizações de dados que nós já vimos, como eles são organizados na memória, são acessos diretos, né, àquela determinada informação. E uma outra implicação são, basicamente, a forma de organização dos dados nos dispositivos de entrada e saída. Essencialmente, vamos falar aqui sobre os HDs, né, dos discos rígidos, vamos falar assim. E aí, nesses discos rígidos, e os SDs também trabalham, né, com essa estrutura, né, nós temos ali, basicamente, uma forma de organização dos dados ali,
dos blocos de informação, e a gente chama essa forma de organização de sistema de arquivo. E aí, pô, com certeza vocês já ouviram alguns dessas abreviaturas aqui, desses nomes, né? FAT, NTFS, HFS, UFS. Alguém aí de vocês nunca ouviu falar nenhuma dessas nomenclaturas aqui? Eu também não. Nunca ouviu falar? Não mesmo? Nunca ouvi falar disso aí, não. Olha, então se vocês possivelmente aí devem ter um ambiente Windows, né? Se a gente voltar aí alguns anos, aí uns 30 anos, quase 40 anos atrás, os primórdios aí, vamos falar assim, do Windows, né? Foi basicamente o sistema operacional de disco, que é o DOS. Não sei se vocês já ouviram falar, né? O DOS. MS-DOS. Isso, MS-DOS. O Linux e o DOS. Oi? O Linux também, né? Que era o princípio do Windows. Unix. Aí, antes era Unix. Depois é que surgiu o Linux, bem depois. Mas antes era o Unix, tá? Então, o que acontecia? O DOS, né, ele teve uma ascensão grande aí, principalmente pela forma como o Bill Gates e o colega dele lá, esqueci o nome dele, bolaram primeiro o sistema operacional e a forma de endereçamento. E eles utilizaram, né, uma forma de endereçamento de arquivos, né, por blocos, e eles colocaram, né, uma abreviação por tabela de alocação. Basicamente, a ideia por trás, eles fizeram uma tabela, e dessa tabela eles iam para a informação física armazenada em algum local no disco. Tá joia? Então, esse processo de ter essa tabela organizada, que me indicava exatamente o endereço físico, então era uma representação virtual ali, né? Não direta da informação. Então, eu conseguia acessar muito mais rapidamente uma determinada informação. E principalmente saber quais informações estavam ali. Então, esse nome FAT vem de File Allocation Table, tabela de alocação de arquivos, tá? E foi idealizada pelo Bill Gates lá na década de 80. E ele trabalhava antigamente com 8 bits, né, 8 bytes, desculpe, de nome de arquivos, né, 8 bytes. Sendo que o nome do arquivo, você podia ter, acho que até 5 letras, 5 letras e 3 letras para a extensão, basicamente isso. Por isso que era FAT8, né? Então era 8 bytes aí de possibilidade de nome, né? Então tinha suas limitações e tudo mais, mas funcionava. E depois essa ideia, né, foi evoluindo, aí foi criado lá o FAT12, depois o FAT16, então isso aqui, ó, se a gente olhar, é uma evolução. Hoje em dia, né, nós temos aí uma miscelânea entre FAT32 e exFAT, né? FAT32, possivelmente, vocês vão encontrar aí nos pendrives, né, que tem até 8 GB, né? Então, até 8 GB você tem um FAT32. Acima de 8 GB, com certeza, você tem uma organização chamada de exFAT, tá? Com 64 bits, que permite, então, um endereçamento aí de terabytes aí de informação, tá? A mesma coisa acontecia em outros locais. Aí tem o NTFS, que também foi criado pela Microsoft, né? Principalmente para comportar servidores, etc. No macOS, né, que são os computadores da Apple, né, tem esse outro sistema que o HFS, que é muito baseado no sistema Unix, antigamente, que aqui também
é o mesmo do que a gente chama ou conhece hoje como Linux. Por que chama Linux? Porque foi uma, vamos falar assim, uma montagem, uma réplica, né, para os computadores, os PCs aí, que o Linus Tower, né, que é quem basicamente bolou esse sistema aí, e depois ele distribuiu esse código para uma comunidade, e você tem então várias versões, várias montagens desse sistema operacional Linux. Por isso que tem vários nomes aí de Linux, né? Então, por exemplo, Ubuntu é uma das distribuições Linux, né? Então, tem várias e várias, Red Hat, ou seja, tem muitas distribuições, né? Mas ele está baseado, né, dentro de um sistema operacional Unix que é muito conhecido e muito utilizado em sistemas de grande porte, né, supercomputadores, computadores de grande porte. Tá joia? Então aqui é uma ideia, né, de os vários sistemas de arquivo. Então vamos dar uma olhadinha, né, como que funciona basicamente qual a diferença? Acho que eu vou falar sobre a diferença entre FAT16, 32. Eu não, né? Esse vídeo aqui que eu consegui na internet aqui. Vamos ver aqui rapidamente. FAT32 é um sistema de arquivo mais... Deixa eu aumentar o som, que acho que está baixo, né? Deixa eu voltar. Basicamente, você viu, vou voltar aqui, a diferença, né, de FAT32, NTFS e exFAT, tá? Ele vai mostrar aqui. FAT32 é um sistema de arquivo mais antigo que não é tão eficiente quanto o NTFS, mas oferece maior compatibilidade. Sua maior falha é o limite de tamanho para cada arquivo de até 4 GB. O limite para uma capacidade total da unidade é de 2 TB. Assim, você também pode esquecer filmes feitos com câmeras HD. Sua vantagem é a sua compatibilidade com a maioria dos produtos. Televisores, dispositivos multimídia, consoles de jogos, todos usam... Vou ter que sair agora que eu descobri que eu vou entrar meio-dia no serviço, eu tô atrasado já. Ô, louco! Corre, corre, corre! Valeu, tchau. Alô, tchau, tchau. É compatível na escrita e leitura em Windows, Linux e Mac. NTFS é um formato da Microsoft, o sistema de arquivo mais moderno e funciona com todas as versões do Windows. Ele apaga os limites de tamanho e capacidade do FAT32 e é compatível com algumas caixas multimídia e televisores. Ele pode ser lido no Mac, mas escrever no Mac não é nativamente possível. exFAT é um substituto moderno para o FAT32, mais dispositivos e sistemas operacionais suportam ele do que o NTFS. No entanto, não é tão comum quanto o FAT32. O exFAT tem uma limitação grande em tamanho de arquivos e partições. Ele permite que você armazene arquivos muito maiores do que 4 GB. E também é ideal para pendrive e a leitura e escrita funciona em computadores e Mac, mas não é usada em outros dispositivos. Para formatar o seu dispositivo, conecte ao seu computador, abra o explorador de arquivos e vá até o computador. Clique com o botão direito na unidade. Clicando na opção Formatar, será aberta uma nova janela. Você pode configurar as opções disponíveis antes de formatar a sua unidade. Por gentileza, né, não façam isso, né, no seu disco rígido, ou seja, isso aí é para você fazer, por exemplo, num pendrive, né, escolher ali a unidade do pendrive, hein? Se fizer no seu disco rígido, vai formatar a unidade aí e vai perder toda a informação. Cuidado, hein, cuidado. Então, vocês viram ali você escolhe, então, a possibilidade de formatação e você pode escolher. Então, para que vocês vão utilizar isso? Né? Vai depender da, vamos falar assim, compatibilidade que vocês querem gerar
para aquela unidade que vocês estão acabando de formatar. Tá joia? Então, eu queria mostrar aqui para vocês esse vídeo aqui, justamente para a gente ver a ideia de compatibilização de arquivos. E como que funciona, basicamente? Então, eu falei para vocês que FAT, né, funciona... tem um serralheiro aí, alguma coisa assim, usando uma serra aí. Desculpem aí o barulho. Então, você tem uma tabela de alocação de arquivos, ó, File Allocation Table, né? Então, o que acontece? Então, você vai guardar aqui, ó, o myfile.txt, né? E aí, ele vai estar alocado, né? Vamos falar assim, o primeiro bloco dele vai estar alocado na posição 6. Então, efetivamente, lá no disco, isso aqui, ó, a File Allocation Table, geralmente ela fica ali na trilha 0 do disco, tá joia? Então, toda vez que eu vou acessar um disco, eu vou lá para a trilha 0, trago essa memória de alocação de arquivos para a minha memória, a tabela de alocação de arquivos para a minha memória principal, e eu trabalho com essa, vamos falar assim, tabela de alocação na memória, e vou atualizando essa tabela no disco e acessando os blocos lá do disco. Então, o que acontece basicamente quando eu guardo um arquivo lá no meu disco? Eu não sei, mas pode ser que vocês tenham, né, uma noção de que os arquivos eles são guardados de uma maneira linear lá no disco. Muitas vezes eles não são guardados linearmente, né? Principalmente porque o sistema ele tenta otimizar muito, né, os espaços em disco. Então imagina só, você guardou uma informação lá, aí você foi lá e tirou aquela informação, aquele espaço fica livre para futuras utilizações. Então, quando eu vou guardar alguma informação, eu pego toda a tabela de alocação livre e vou começando a colocar a informação aonde tem, basicamente, espaço livre. Por isso que, de vez em quando, vocês devem fazer uma checagem no disco, né, e fazer a reorganização dos blocos do disco. Muitas vezes é interessante fazer isso, tá? E aí, só para entender aqui, então, olha só, um primeiro bloco deste arquivo aqui, myfile, está na posição 6. E aí, no final dele, ele indica assim, bom, depois que você acessar isso aqui, o próximo bloco, ele está na posição 3. Então, ele tem lá, então, um link para a posição 3. Você leu lá da posição 3, e ele tem no final dele lá, falando assim, ó, o próximo bloco está lá na posição 12. Você leu lá a posição 12. Como acabou agora aqui, no final aqui, ele tem um identificador de End of File, EOF, tá? Que é um código lá no sistema, se vocês olharem lá a tabela ASCII, né? Tem um código específico para EOF, tá? Então, é mais ou menos assim que organiza as informações ali, então, por blocos, né? Então, um bloco está aqui, outro está ali, outro está ali, e assim por diante, tá joia? É assim que funciona a FAT. Eu só tenho que identificar aonde está o primeiro, tá? E depois o resto eu vou, né, trazendo conforme eu vou acessando. Já no Unix, né, ele tem um sistema um pouquinho mais interessante, porque o arquivo, né, ele tem lá todos os metadados desse arquivo e ele tem todos os blocos deste arquivo já neste metadados aqui, que é formado pelos inodes aqui, né? Então eu tenho, para cada arquivo, eu tenho um inode aqui associado. Então eu sei exatamente onde estão todos os blocos. E isso permite, né, quando eu estiver acessando o primeiro, se eu tiver mais de um processador, se a minha controladora permitir, eu já posso ir acessando o segundo bloco simultaneamente, tá? Então ele permite aqui uma velocidade maior de acesso, tá joia?
É lógico que os sistemas mais atuais, principalmente o exFAT, ele vai combinar esses dois mundos aqui, né? Também trazendo para cá, né? Então aqui eu vou, nessa tabela de alocação aqui do exFAT, eu vou alocar todos os espaços aqui que vai permitir também esse acesso simultâneo que eu tenho no Unix. Tá joia? Muito bem. Alguma dúvida sobre tabela de alocação aqui? Eu quis trazer isso aqui para vocês apenas para que vocês entendam, né, que as coisas, quando, né, organizadas aí na memória secundária, elas não estão ali de forma contígua, o acesso não se dá, ou seja, eu tenho essa latência justamente porque as informações estão espalhadas dentro do meu disco, né, fisicamente, e assim por diante. Tudo bem até aqui, pessoal? Dúvidas aí? Tranquilo. Tranquilo? Muito bem. Então agora, né, veja que aquela ideia de casca de cebola, né, ela existe justamente por isso. Então a gente viu já uma série de informações, né, sobre o processador e agora sobre memória. Quais são as implicações, por exemplo, de tudo isso que nós vimos de memória em termos de programação que efetivamente a gente vai utilizar? Então, a primeira implicação está na quantidade de informação. O Wagner estava falando no começo, né? Então, na quantidade de informação que a gente vai guardar e a gente vai manipular por vez. Então, a linguagem C, né, por exemplo, ela comporta 5 tipos básicos de dados que permite a manipulação direta lá na memória, né, que é o tipo char, int, float, double e o void. Né? O void é basicamente, eu falo que eu ainda não sei qual é o tipo. Né? Um dia eu vou ainda caracterizar ele, mas por enquanto eu não sei que tipo é aquele, então é um tipo void. Né? O tipo void é alguma coisa que eu tenho lá na memória, tá joia? E aí, né, que quantidade de informação que eu vou armazenar em cada um desses tipos? Então, lá na memória, quando eu fizer uma alocação, por exemplo, que eu fizer lá uma determinada variável ser associada a um tipo char, eu vou reservar lá na minha memória principal, né, 8 bits, ou seja, 1 byte. Se eu fizer um int, então a variável A vai ser do tipo inteira, então eu vou reservar o quê? Uma palavra, aí vai depender se a palavra for de 16 ou 32, geralmente são 16 bits, né? Se é do tipo float, né, eu vou reservar lá 4, né, bytes, ou seja, 32 bits. Se for double, eu vou reservar 64 bits. Então, o tipo, né, basicamente de dado, ele serve justamente para a gente colocar lá, reservar um espaço específico lá na memória. E eu posso ainda associar a cada um desses tipos aqui, se ele tem sinal ou seja, se ele vai comportar números positivos e negativos, ou não. E se ele vai ser long ou short, né? Ou seja, muitas vezes é associado a ter sinal ou não ter sinal, tá joia? Então, por exemplo, olha só, se a gente tiver um tipo int aqui, tá? Um int sem sinal, né? Ele vai comportar basicamente os mesmos 16 bits, mas o que acontece? Eu vou, então, além de ser comportar ali 16 bits, apenas uma palavra, todo o conteúdo ele vai ficar ali, então, destinado a números inteiros. Agora, se eu falar que esse int aqui é do tipo longo, aí eu vou reservar o quê? 2 palavras para ele. Então, o longo, ele vai ser 2 palavras, tá joia? Então, de 16, ele vai ser 32 bits. Agora, se eu falar que ele é longo e ele é sem sinal,
aí, dentro daquele espaço de 32 bits, eu não vou reservar espaço para sinal. Então, eu vou ter ali, então, mais uma outra possibilidade de armazenamento. Por exemplo, se eu não for trabalhar com sinal negativo, né? Eu falo que ele é sem sinal e longo. Então, eu vou ter uma capacidade de armazenamento de valores muito grandes, né, ali dentro, né? E a mesma coisa, né, quando a gente trabalha com float, que é o real, double float, né, vamos falar assim, ou a gente chama de double apenas, e eu posso trabalhar ainda com o double longo ainda, ou seja, é o dobro de possibilidade, seja para aqueles valores muito, 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 muito pequenos ou muito, 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 muito grandes, né? Então, vejam que aqui eu não tenho a possibilidade de trabalhar sem sinal, tá joia? Então, os valores reais, eles exigem sinal, tá? Independente, principalmente pela forma, né, de você guardar essa informação. Eu coloquei na aula passada, né, alguns vídeos mostrando como que se faz a conversão de números, né, de inteiro para real, utilizando lá a nomenclatura do I3E754. Legal, Thaís, depois vê o finalzinho aqui, tá? Então, muitas vezes vocês vão ver, né, em programação, principalmente em PIC, em sistemas que trabalham muito com linguagem C pura, a utilização de tipos definidos, né, nessa ideia aqui, ó. Então, por exemplo, esses daqui, ó, deixa eu pegar uma caneta aqui. Esse int8t aqui, ó, ele significa o quê? Então, eu estou fazendo aqui uma definição, uma nova definição de tipo, que ele vai comportar o quê? Um tipo char, né, de 8 bits, com sinal. Tá vendo? Então, é um inteiro 8 com sinal. Agora, se eu quiser um char sem sinal, né, então o que eu faço? Olha lá, unsigned char, e eu vou definir, então, um tipo. Isso aqui é normal ter esse tipo aqui, ó, U de unsigned int 8t, tá? Então, é um tipo, né, T de tipo, de dado, um tipo definido, que é int 8 unsigned, tá? Então, vocês frequentemente vão encontrar isso, né? Então, eu só estou colocando aqui, porque isso aqui é mais ou menos, entre aspas, um padrão, né, utilizado pela indústria, né, para não confundir, né? Porque imagina só, você define lá uma determinada variável, né, como sendo essa aqui, ó, volatile unsigned char, né? Então fica muito mais fácil, né, se você definir, tiver um arquivo lá, header, que define esse tipo específico dessa forma aqui, do que colocar tudo isso aqui, né? Então fica mais fácil de programar. Mas vai depender de vocês, isso aqui eu só estou falando que, possivelmente, se vocês forem para uma indústria, pode ser que ela utilize esse padrão, né? Então fica muito mais fácil de você caracterizar, ou seja, definir um tipo de dado assim. Então, como que você faria, né? Então, você quer, por exemplo, declarar lá uma variável, né? Uma variável, por exemplo, do tipo volatile unsigned char, né? De maneira tradicional é você escrever tudo isso aqui e depois, na frente dela, escrever a variável x, por exemplo, né? Uma outra forma é fazer assim, ó, eu coloco v, u, né, int, ou seja, eu copio aquilo lá, né, 8, underline t, aí na frente eu coloco a variável x, ponto e vírgula, pronto. Então fica muito mais fácil eu definir a variável x com esse tipo de dado aqui, do que efetivamente escrever tudo isso e depois colocar a variável x. Professor, tá? Oi. Eu tenho uma dúvida. Daí usando char, né? E se usar string? Dá também ou não? Não dá, né?
Não, o que acontece é o seguinte, string, né, é uma coleção de char. Então, você já falou que é uma coleção de char tradicional. Então, é o char, né? Ou seja, você vai ter uma quantidade ali de um array, né? Um vetor de char. Então, e não tem limite, né, de quantidade, né, de char. Não, aí vai ser a limitação, vai ser sua memória. Você pode pôr quanto você quiser ali. Beleza. Tá? Muito bem. Tudo bem, pessoal? Entenderam aqui? Eu só quis trazer para vocês, então, primeiro, essa relação, né, com a memória, ou seja, esses tipos de dados vão ser armazenados na memória, em certas caixinhas. Essas caixinhas vão ter tamanhos específicos, né? E aí, na indústria, a gente tem, basicamente, alguns padrões. Esse aqui é um padrão que, basicamente, a indústria, principalmente de sistemas embarcados, utiliza. Tá bom? Muito bem. Os qualificadores, né? Então, eu tenho lá, a gente já viu lá assign, unsign, short e long. E eu tenho outros, né, que é o constant e volatile e o auto-register static extern. Vamos ver, não sei se vocês já viram, já conhecem esses dados, né? Mas com certeza o constant, né, vocês já devem ter uma ideia, né? Que é fazer com que uma determinada variável receba um valor, né, que não é variável, né, é constante. Né? Ele vai ficar constante do começo ao fim do programa, certo? Eu tenho basicamente 3 formas de declarar um valor constante, tá? Eu tenho assim, ó, forma 1, 2 e 3. A primeira forma é colocar o const lá, const int valor igual a 5. Valeu, João. Bom trampo aí. O que quer dizer isso? Que esse valor, né, esse rótulo, conhecido como valor, ele vai ficar com o valor 5 do começo ao fim do programa, tá? A mesma coisa, ó, define valor 5. Eu tenho, então, esse rótulo agora 5 com o valor 5. E a mesma coisa, esse enum entre chaves, valor igual a 5. Qual que é a diferença básica, né? Lembra que a gente aprendeu lá as várias memórias que existem, né? Aí a relação de um vai ser guardado na memória RAM, outro vai ser no ROM está ali próximo, né? E assim por diante, né? O que vai acontecer aqui? Olha só. Quando eu utilizo constant int valor igual a 5, esse valor aqui vai ser guardado, né, armazenado numa memória ROM, portanto, né, é considerado um valor de fato, né, um valor constante. Então, isso daqui é um valor constante e efetivamente ele vai ser armazenado dentro de uma memória ROM, né, e efetivamente vai haver um acesso muito mais rápido a essa definição. Se você, por exemplo, utiliza um enum, o que acontece? Essa informação vai ser guardada lá na memória RAM, tá? E ele vai falar o seguinte, quando ele encontrar, né, um rótulo valor, ele substitui esse rótulo valor por 5. Então, o que vai acontecer? Se você utilizar enum, ele vai ter que acessar a memória RAM para saber isso, vai gastar muito mais processamento para fazer essa troca, tá? Então, vejam aqui, ó, utilizar um e utilizar outro, e a mesma coisa, né? É esse pré-processador aqui, define, né? 5, ele também vai fazer essa substituição. Então, utilizar essas duas formas aqui, ó, define e enum, tornam, em termos de processador, o processo muito mais ineficiente do que você utilizar esse daqui. Então, é muito melhor você utilizar constant do que esses outros duas formas aqui para fazer essa especificação, tá? Mas tudo vai depender da forma, né, da aplicação que você está programando, tá? Então, se você tiver muita informação na ROM e quiser liberar
dados da ROM, aí você pode utilizar, se o processamento não for uma variável interessante para você, então você pode, o espaço em armazenamento for mais significativo para você, então você pode liberar o espaço da ROM, colocando então as constantes fora dela, tá joia? Então veja como saber aquela informação vai fazer toda a diferença aqui na forma de programação. Eu posso usar como constante também o tipo flutuante, né, professor? Não precisa ser sólido, pode ser como flutuante. Não, qualquer um daqueles tipos de dados lá você pode utilizar aqui, tranquilo. Eu digo como constante, né? Sim, porque o que acontece? Constante significa que ele vai permanecer aquele valor do começo ao fim do seu programa. E não vai dar para ser alterado também. Exatamente. Só tem um caso, né, que você permite que ele seja alterado, que é exatamente o que a gente vai falar agora aqui. Você define um valor constante, mas você, ao longo da programação, não pode alterar. Mas, né, vamos imaginar o seguinte, que pode ser um valor que tenha que ser alterado por um sensor, tá? É aí que você vai utilizar a ideia de volatile, tá? Então, o volatile você pode usar tanto para variável como para constante. No caso de constante, tá? Você vai falar o seguinte, que ele é um valor constante do começo ao fim. Entretanto, se essa informação vier de um sensor, né, ou seja, vier externa da sua programação, você permite que ele seja alterado. Tá? Basicamente isso. Variáveis, né, do tipo volatile aqui, elas também vão servir para que o seu compilador não otimize. Tá? Então, se você utiliza como constante, você está falando o seguinte, ó, isso pode vir e ser alterado de um sensor. Se você utiliza em uma variável, a variável pode ser alterada tanto por uma codificação interna quanto de um sensor. A única diferença quando você utiliza volatile para uma variável, você fala para o seu compilador, não otimize esta variável. O que significa otimizar? Está aqui um exemplo, tá? Vamos imaginar o seguinte, esse código aqui, ó. Esse código aqui, ó. Se eu faço a inserção, faço a compilação desse código aqui, o que está acontecendo? Olha lá, eu estou declarando um valor inteiro aqui, ó, com um nome resposta, tá bom? Aí eu estou fazendo uma função, né, que vai receber esse resposta que recebe 0, tá? E enquanto resposta não for igual a 255, eu vou fazendo esse laço aqui. Só que esse laço aqui, ó, é um laço infinito. Por quê? Como eu não estou alterando o valor de resposta, o que acontece? Nunca a resposta vai ser diferente de 256. Sempre vai ser diferente de 256. Concorda? Concorda? Aqui, ó. Se eu tivesse aqui dentro, né, de while, alterando essa resposta aqui, vai chegar um determinado momento que essa resposta seria, então, diferente, igual, né, no caso aqui, igual a 255, se eu estivesse fazendo assim, ó, resposta mais aqui, tá? O que aconteceria? Vai chegar um tempo que ele vai ser igual a 255, então ele vai sair desse looping aqui, tá bom? Como aqui eu não estou fazendo essa alteração, a gente chama isso aqui de laço infinito. E aí o compilador, ele fala o seguinte, bom, essa resposta aqui, ó, nunca está sendo alterado. Isso daqui é um laço infinito, não é? Então, o que ele faz? Ele troca, ó, ele troca para otimizar por while igual a 1, ou seja, eu vou fazer isso aqui infinitamente, tá bom?
Então, isso acontece pelo seu compilador. Falou, Michel, até mais. Então, ele acontece por um processo de otimização. Muito bem. Se você, ao invés de apenas int aqui, ó, tivesse colocado que ela é volatile, né, int resposta, aí o que aconteceria? O seu compilador não faria a otimização dele, continuaria como resposta. Entenderam a ideia, pessoal? Por quê? Porque pode ser que algum sensor mude aqui essa resposta aqui. Então, isso aqui esteja sendo feita uma alteração externa. Então, ele fala o seguinte, ó, não otimize isso, continue como resposta mesmo. Entenderam a ideia de utilizar o volatile? Não. Então, o volatile ele serve tanto para inteiro quanto para variáveis, né, valores, inteiro, variáveis constantes, quanto variável... volta. Ele serve tanto para constantes quanto variáveis para saber se eu vou receber valores externos ou não. E para o caso específico, para variáveis, para que o compilador não otimize aquela determinada variável. Beleza? Então, vocês estão fazendo lá a recapitulação da programação, né? Então, vejam isso aqui com mais detalhes depois, tá? Aí, além desses qualificadores, eu também tenho o qualificador de auto, extern, static e register, né? Auto, geralmente, é quando eu não coloco nada, né? Eu coloco, por exemplo, lá, var x, né, dentro de uma função, ele vai entender que aquela variável ali, se ela está dentro de uma função, ela é uma variável local, né? Então, efetivamente, ele vai alocar aquela variável apenas em tempo de execução daquela determinada função, tá? Então, se eu coloco essa variável dentro de uma função, ele vai entender que aquela variável é uma variável local. Diferentemente, se ela estiver fora, né, de uma função, estiver lá na parte inicial, então ele vai entender que aquilo é uma variável global, né? E ele vai permanecer por toda a execução daquele determinado programa. Quando eu falo, né, que uma variável... Oi, Vitor. Eu esqueci o nome de comando, tem como tirar o valor de uma variável local e para outro programa. Eu esqueci o nome do comando. O senhor lembra? Variável, para eu tirar uma variável... O comando que tira o valor de uma variável local para transferir para outro lugar. O programa acaba, mas você consegue salvar o valor. Então, é o que a gente chama de extern, tá vendo aqui, ó? O extern, não sei se é isso que você está querendo, tá? Imagina só, eu tenho 2 programas, tá? E você está depois utilizando dentro desse aqui, você está fazendo um include, né? Vamos falar assim, dentro desse arquivo aqui, tá? Então, ele está externo, tá? E se você quiser utilizar uma variável que você está lá naquele outro, você chama essa variável como externo. Então, por exemplo, imagina só, tem uma variável x, né? Ela não foi declarada aqui neste programa do lado direito, que está aqui no lado esquerdo, tá bom? Então, se você quiser utilizar a variável x que está aqui dentro desse programa, que está no lado esquerdo aqui, que você fez um include aqui, ó, então você coloca extern x. Então, você está falando que você vai utilizar a variável que está nesse outro programa aqui, tá bom? Então, essa é uma forma. É isso? Sim, é mais ou menos mesmo. Tá. A outra forma de você... Professor, Oi. Mas ele pega de outro programa ou ele pega de outra parte do mesmo programa? Não. Então, imagina só. Você tem lá arquivo 1.c. E você tem o outro aqui, arquivo 2.c, tá? Arquivo, faltou um aqui. E aí você tem um monte de comando aqui
e aqui você tem um monte. Então, são 2 arquivos diferentes, distintos, tá bom? São 2 programas diferentes, então. 2 programas diferentes. Aqui, ó, você tá. tem uma variável x aqui, ó, int x aqui, ó, int x, tá? Aí você faz aqui nos primeiros, as diretivas aqui, você põe aqui, ó, include arquivo 1, tá? Entre o maior e o menor aqui, você põe esse nome aqui, ó, arquivo 1. Aqui dentro, se você quiser utilizar o valor dessa variável x aqui, você fala que você está utilizando uma extern int x. Tem. Entendeu? Entendi. Falando que eu vou, então, me referenciar àquela variável lá. Entendi. Isso é externo. Outra coisa, né, se você quiser guardar não na memória principal, ou seja, alocar um espaço na memória principal de uma determinada variável, mas se você quiser alocar diretamente lá no registrador, você pode alocar, desde que ela for pequenininha, né? Ou seja, se for 1 byte apenas, você consegue fazer isso. Então, você vai declarar aquela determinado byte, por exemplo, como sendo do tipo register. Não é muito frequente acontecer isso, né? Mas às vezes você precisa daquela informação de forma muito otimizada. Isso aí é escovação de bit mesmo, né? Mas se você quiser, você consegue fazer isso em C, declarando aquela determinada variável como sendo do tipo register. Mas lembre que você tem uma limitação de espaço, né, de uma palavra, né? Então, geralmente é do tipo byte, né? E a outro, né, é o static. O static, ele vai forçar que aquele determinada variável, né, ela persista ao longo de toda a execução do seu programa, tá? Principalmente, né, para utilização dentro de funções, né? É muito utilizado esse valor static aqui, né, juntamente com o global, né, por exemplo, né, para você realmente estar acessando aquele valor específico, aquela posição de memória específica, tá joia? Rapidamente aqui, a gente só tem mais 9 minutos, é apenas uma uma revisão só que a gente está fazendo aqui, mas para mostrar para vocês essa coisa. Então, estática, a gente já viu como funciona. Se a gente não coloca estática, ele vai assumir como automático. E eu posso também alocar dinamicamente. Vamos imaginar que eu não sei ainda qual valor, qual comprimento de um vetor, né? Por exemplo, eu vou utilizar ali o campo nome, né? Eu não sei quantos caracteres vai ter no nome. Então, eu posso alocar dinamicamente aquela determinada variável, né? Então, aí eu vou utilizar lá em C, né, aquela notação com um asterisco, né? Então, eu vou alocar um valor, né, basicamente com um asterisco, falando que aquele vai ser um ponteiro, né? Aí eu também posso, né, fazer a alocação especificamente, né, efetivamente disso aí, posso liberar o espaço e posso realocar um espaço que antigamente existia. Só para mostrar rapidamente, só para a gente relembrar e depois, quando vocês estiverem estudando mais a fundo, vocês saberem, tá? Rapidamente aqui, manter, não descartar. Aqui, ó, eu estou utilizando um compilador, né? Deixa eu fazer um tamanho aqui maior para vocês, um compilador aqui C online, tá? Então, por exemplo, ó, quando eu faço isso daqui, ó, asterisco ponte, né? Eu estou declarando que ponte vai ser um ponteiro e eu estou associando null a esse ponteiro, tá joia? Ou seja, eu estou falando, ó, reserva um espaço de memória para mim que vai conter ali dentro um endereço de memória. Então, um determinado local de memória que eu vou guardar ali um endereço de memória, tá? Então, por exemplo, ó, neste momento aqui, o que ele vai conter aqui? Ele vai conter basicamente um valor zerado, porque eu não tenho nada lá dentro ainda guardado. Muito bem. Agora, olha aqui, ó, eu declarei x igual a 2 e eu fiz o quê? Ó? O endereço de x vai para a ponte. Então, olha só,
que acontece? Se eu mostro, né, os valores, aqui eu estou mostrando os valores, tá joia? Mostrei o valor de x, ele tem 2. Mostrei o valor de y, tem 3. Agora, ó, mostrei, né, que endereço que tem. Como que eu faço para pegar o endereço? Olha lá, E de x, tá? O endereço de x, qual é? Menos 1660, lá. E aqui eu peguei o endereço de y, ó. É outro endereço completamente diferente, tá? Na memória. Muito bem. Aí eu vou aqui, ó, e mostro qual que é o endereço do ponteiro, Ele mostra aqui, ó, outro endereço completamente diferente. Agora, qual que é o endereço que... Desculpe, que é o valor, primeiro que eu estou mostrando aqui é o valor que está dentro de ponteiro. Qual que é o valor? Eu não falei para colocar lá o endereço de x? Olha só, compara para mim, ó, o endereço de x com o endereço que está dentro de ponteiro. É o mesmo, tá vendo? E aí, qual que é o endereço do ponteiro? Ele está num outro totalmente diferente. E qual que é o conteúdo, né, basicamente apontado, né, ou seja, que eu vou recuperar se eu pegar esse endereço e for lá nesse endereço e pegar o valor dele. Aí ele me retorna 2, porque é o mesmo de x. Tá vendo aqui? Então aqui é só uma revisão, depois vocês veem com calma, né, esse código aqui e fazem a revisão lá com o conteúdo de linguagem C, tá bom? E a última parte, que efetivamente a gente vai utilizar também, é sobre o acesso a arquivos. Então, em linguagem C, eu consigo fazer o acesso direto lá a arquivos e a informações que estão guardadas em arquivos, né? Eu tenho que, efetivamente, colocar como biblioteca stdio, e aí eu vou utilizar os comandos, né? fopen, né? fscan, fgetc, fprintf, fputc. Então, fscanf e fgetc para fazer a leitura de um arquivo que eu já fiz aqui a abertura dele, tá? fprintf, fputc, eu vou colocar uma informação lá no arquivo, né? E aí eu posso buscar uma informação com fseek, e aí, sempre que eu abrir um arquivo, no final eu tenho que fechar o arquivo. Então, esses são os comandos básicos aqui para manipulação de arquivos. Então, eu quero que vocês revisem isso também naquela revisão de linguagem que vocês estão fazendo. Fale, Marcelo e Wagner. Acho que o Marcelo ergueu a mão primeiro. Fale, Marcelo. Ele não quer falar. Fale você, Wagner. Viu, professor? No caso, eu estou estudando, mas só que eu estou estudando no C++. Muda um pouco as bibliotecas, mas aí não tem problema, né? Não, mas tanto em C quanto em C++, você tem exatamente essas mesmas coisas aqui, tá? Isso não muda, não. Porque mas ela está dentro de stdio, que é uma biblioteca padrão. Então, mas se eu estou programando naquele Studio Live, esqueci o nome, Visual Studio Basic, uma coisa assim. Eu consigo puxar as bibliotecas do C no C++ lá, não consigo? Consegue. VS Code você deve estar programando, não isso, tá? Isso. Tranquilo, consegue. No VS Code. Sim, beleza. Consegue. Ô, professor, eu apertei errado aqui, desculpa aí. Não, sem problema, tranquilo. Pessoal, beleza? Então é isso basicamente que eu tinha para falar para vocês. Então,